Olá, meus queridos amigos e amigas. Vamos mais uma vez gravar um episódio do Bate-Papo com o Dr. Luiz. Dando sequência ao vídeo da semana passada, como dissemos, nós continuaremos a falar sobre o medo, ainda extraindo, as informações do livro Emoções que Curam, de Hermance Dufour. Como não deu para complementar tudo, nós hoje vamos terminar esse capítulo sensacional que fala sobre o medo, a sua importância. Não apenas os aspectos negativos do medo, mas o como ele pode ser um grande sinalizador para a nossa mudança, para a nossa transformação interior, né? Então, vamos continuar. E a Hermance Dufour diz assim: para tornar esse caminhar menos doloroso e mais consciente, será necessária a descoberta de quais crenças nossos medos indicam. Cada medo pode ser um indício daquilo que devemos reciclar. Então, agora ela vai dar 10 exemplos de como determinadas crenças que nós alimentamos indicam o medo indica que essa crença precisa ser reciclada, ela precisa ser transformada, ela precisa ser modificada. Então é muito importante a gente fazer essa autoanálise nesses 10 pontos principais que Hermance Dufour vai colocar aqui e nós fazermos a nossa contextualização. Esses estudos têm por finalidade básica fazer com que nós façamos esse mergulho interior e descobramos naturalmente aquilo que precisa ser corrigido, as potências que precisam ser ampliadas e, naturalmente, os equívocos que precisam ser eliminados. Essa é a função dos nossos estudos, quando, em especial, tratamos das emoções e sentimentos humanos. Então, ela começa esses 10 dizendo: no medo de sofrer pode estar enraizada a crença que não merecemos o prazer. Então, aquela pessoa que tem muito medo do sofrimento, de passar por qualquer tipo de sofrimento, pode estar embutido aí a crença de que nós não merecemos ter prazer. O medo é tão grande, né, de sentir-se feliz, de sentir-se pleno perante a vida, que a pessoa vive acreditando de que algo ruim vai acontecer. E que ela, naturalmente, pode a qualquer momento sofrer alguma intempérie, pode ser visitada por alguma provação. Então veja que interessante. Então esse medo de sofrer está sinalizando uma crença de que nós não merecemos ser felizes. E o Livro dos Espíritos é bem claro na questão 920, quando Kardec pergunta se a felicidade total é possível na Terra. E os espíritos dizem que, naturalmente, felicidade total não, porque essa condição é apanágio dos espíritos que já atingiram a condição de perfeição, que já não estão apegados a nada da matéria, que já conseguem dominar todos os seus instintos, conseguem equilibrar os seus sentimentos, as suas emoções. Então o espírito puro ele não sofre porque ele está sempre agindo de acordo com as leis divinas. Então não tem por que haver desequilíbrio nem dor. Mas, continua a resposta da questão 920, nós deveremos buscar a felicidade possível aqui mesmo nesse planeta, na medida em que nós tenhamos a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, nós podemos ter
naturalmente uma cota de felicidade, porque não ficaremos angustiados com as aquisições, com as ambições desmedidas, teremos a nossa consciência tranquila que estamos, pelo menos, nos esforçando para vencermos as nossas limitações e as nossas más inclinações, e também teremos fé no futuro, porque sabemos que Deus conduz todas as coisas, seja no micro, seja no macrocosmo, Deus está predominando e governando todas as coisas. Então, isso gera uma fé no futuro, porque sabemos que esse Pai amoroso apenas quer de nós que nós atinjamos o quanto antes a perfeição para que paremos de sofrer. Segundo, no medo de aproveitar as boas coisas da vida, pode estar gravada a crença de que a vida só tem valor legítimo quando as conquistas vêm pela dor e sacrifício. Tem gente que pensa assim, né? Infelizmente, que não tem direito às coisas boas da vida, não tem direito a viajar, não tem direito à felicidade, a ir em determinados lugares onde ela vai se divertir, alegre, né? Que o pensamento absolutamente enfermiço diz assim para ela: não, mas tem tanta gente sofrendo no mundo, como é que você se dá o luxo de ter alegria e etc e tal, né? Então é o que nós chamamos de sabotador interno, aquela vozinha que está sempre assoprando nos nossos ouvidos espirituais de que nós não merecemos ser felizes, ao contrário do que acabamos de dizer da questão 920 do Livro dos Espíritos, né? Nós merecemos, devemos e estamos aqui para sermos felizes tanto quanto possível. Então essa crença aqui, né, esse medo de aproveitar as coisas boas, tem por matriz fundamental essa crença de que a vida só realmente vale quando você adquire as coisas com sacrifício e dor. Pelo contrário, né? Quando você trabalha com alegria, trabalha com amor, faz as coisas, né, colocando o coração na frente e gera um lucro com relação a isso, está absolutamente abençoado por Deus, né? Você não está prejudicando ninguém. O grande problema é quando o nosso ganha-pão vem do prejuízo de quem quer que seja. Aí sim, aí é outra história. Mas quando estamos ganhando o nosso ganha-pão legalmente, com alegria, porque essa crença doentia de que só valem as coisas quando vem pelo sacrifício e pela dor. Então isso é um atavismo milenar de outras reencarnações que cultivavam o erro, o pecado, né, o pecado original de Adão e etc., né, o castigo de Deus, enfim, temer a Deus, todas essas crenças arcaicas que marcaram a história da humanidade durante muito tempo e que ainda estão como verdadeiros clichês mentais no âmago de muita gente. Terceiro, no medo de experimentar romper os seus limites, pode abrigar-se a crença do castigo para quem não se conduz conforme os padrões. Então tem muita gente que tem medo de ousar. Até no vídeo da semana passada, nós demos o exemplo do Pedro saindo do barco para andar sobre as águas rumo a Jesus. Uma verdadeira ousadia, né? Mas isso na vida de qualquer um. A pessoa tem medo, por exemplo, de iniciar uma nova carreira, de abandonar a carreira antiga, de iniciar uma nova jornada acadêmica, entrar numa faculdade, num curso de línguas, seja lá o que for, né? Tem medo de estender os seus limites, né? E principalmente quando esses limites fogem aos padrões, né? Por exemplo, uma pessoa idosa que entra na faculdade. Então, vai ficar com vergonha, com medo dos comentários, né? das críticas, né? Mas vai fazer faculdade por quê? Não vai poder nem usufruir disso, né? Daqui a pouco vai desencarnar,
E nós sabemos que não existe desperdício, né? Como dizia o grande Lavoisier, nada se perde, nada se perde. Tudo se transforma. Então, esse conhecimento arrebanhado aqui na matéria, se não puder ser executado na matéria, vai ser do outro lado, né? Ou na próxima encarnação, o arquivo mental vai continuar. Então, isso é uma grande bobagem, né? Então, é esse medo aqui, né, de romper os seus limites. Então, a pessoa, como dissemos no outro vídeo, que se mantém na zona de conforto, que todo mundo aprova, todo mundo concorda, né? E se ela ousar, ela vai ser passível de crítica, inclusive por inveja. Muita gente que não tem coragem de tomar aquela iniciativa vai criticá-la porque ela está subindo no palco quando aquela pessoa acha que ela tem que continuar na plateia, como ela. Então é essa crítica externa também que amedronta muita gente, né? Além das críticas internas, às vezes a pessoa foi educada nessa condição de se manter sempre no padrão social, na média, e aí, além dessa limitação interna, tem a limitação externa das críticas, em especial dos invejosos, daqueles que estão na zona de conforto, não querem sair, e quando vem um movimento de alguém saindo, naturalmente vão criticar. Quarto, no medo de errar, camufla-se a crença na incompetência ou no perfeccionismo. Medo de errar. Né? Quantas pessoas falam, não vou fazer porque eu posso errar. Se você não errar, a gente não pode esquecer nunca, eu repito sempre a questão 132, porque é o objetivo da gente estar aqui, gente. Uma pergunta filosófica que não conseguiu ser respondida por dezenas de filósofos ao longo da humanidade, né? Qual o objetivo de nós estarmos aqui? De onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui? A questão 132 do Livro dos Espíritos responde cristalinamente. Nós estamos aqui para atingir a perfeição. E se a gente, obviamente, foi criado simples e ignorante, o erro está absolutamente inserido nas condições daquele que está caminhando na direção do átomo até o arcanjo, a nossa trajetória. Começamos como átomo, atingiremos a condição de arcanjos e até depois muito mais, né? Que a gente não conhece a escala infinita dos degraus evolutivos. Então o erro é básico. Por que não errar? Errou, né? Aprende com o erro e tenta acertar a partir de então. A história de Thomas Alva Edison, né? o descobridor da lâmpada elétrica, que tentou centenas de vezes. E os seus auxiliares diziam assim, mas Thomas, você não vai desistir? Você não está vendo que você não... você está errando tantas vezes, já errou 700 vezes? E ele disse assim, não, eu não errei 700 vezes. Eu aprendi 700 vezes como não fazer. Agora eu vou fazer. Né? E segundo dizem, acho que na 701 ele conseguiu o sucesso de trazer para toda a humanidade, todos nós usufruímos, estou com uma lâmpada aqui na minha frente, né? Então ele trouxe esse benefício por perseverança e por autoestima, porque ele sabia que não estava errando, ele estava aprendendo. Então o erro faz parte do nosso aprendizado. Então por que ter medo do erro? É orgulho. Né? No fundo, o que reina, o que predomina é o orgulho, eu não posso errar. Por isso que a irmã se fala do perfeccionismo. Eu sou perfeito, não posso errar. Claro que pode errar, pode. E vai errar muito, nós vamos errar muitíssimo nessa, em várias reencarnações, até aprendermos a caminhar. Assim como uma criança que dá os primeiros passos, né? Ela cai quantas vezes?
Inúmeras vezes, ela engatinha e cai inúmeras vezes, até aprender a se firmar nas suas próprias pernas e caminhar. Assim também conosco, a nível espiritual. Só quando nós tivermos as nossas pernas, entre aspas, fortalecidas pelo aprendizado, é que nós caminharemos. Mas, por enquanto, está no momento de levantar e cair. Não, isso não quer dizer que eu estou pregando aqui a conivência com o erro, não é isso. É a aceitação do erro, como dizia o Chico. Uma vez perguntaram para o Francisco Cândido Xavier: Chico, o que você acha da humanidade? Ele falou assim: eu acho a humanidade maravilhosa e normal. E o que você acha da vida? Eu acho a vida maravilhosa e normal. Agora, eu tento ser melhor cada dia do que o dia anterior. Independente da vida, independente das pessoas, das circunstâncias, eu estou tentando me melhorar a cada dia, aprendendo com meus erros. Né? Não é a recomendação de Santo Agostinho, na questão número 919A, ele fazia uma recapitulação de todo o seu dia, de todos os contatos que ele tinha com as pessoas, e aí ele via onde tinha errado. No dia seguinte, ele tentava retificar aquilo. Ele procurava a pessoa, se ele tivesse errado, ele pedia desculpas e ia em frente. Acabou. É isso. Então, o erro faz parte do nosso processo ainda muito primário. Nós estamos ainda no primário do aprendizado. Né? Então, é uma grande vaidade, orgulho, prepotência acharmos que já estamos numa condição de não errar mais. No medo de competir, pode estar a crença de que temos que ser os melhores. Né? Então, a pessoa, quando vê que vai haver uma competição, ela nem entra. Ela fala: não quero, não gosto de jogar, não gosto disso, não gosto daquilo outro, não quero disputar com ninguém. Né? Por quê? Porque ela acha que ela tem que vencer sempre. É a mesma coisa do erro, né? Ela acha que não pode ser derrotada por ninguém. A gente vai vendo aí que sempre tem a pitadinha do orgulho na gênese desses medos todos. E das crenças também. Da crença e depois que provoca o medo. Tem orgulho, né? A pessoa não tem que ser o melhor. Então, por isso que eu não vou nem entrar na competição, porque pode ser que eu perca, então eu não entro. Né? Então, é um grande equívoco. No medo do desamparo, costuma-se esconder a crença de que o amor alheio é mais importante do que o auto-amor. Do desamparo aqui é do abandono, né? De você ser desamparado por alguém, ser abandonado por alguém. Tem gente que morre de medo disso, né? Segundo a crença, está descrevendo aqui Hermance Dufour, de que o amor do outro é mais importante do que o auto-amor. Quando Jesus conseguiu sintetizar toda a lei, todos os profetas, ou seja, tudo aquilo que tinha sido ensinado anteriormente, ele conseguiu colocar numa lei só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo começa no auto-amor. Em primeiro lugar, antes da gente se auto-amar, a gente tem que primeiro se autoconhecer. Se a gente nem conhece, como é que a gente vai se auto-amar? Né? É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? O homem conhece-te a ti mesmo, estava lá no oráculo de Delfos, na Grécia. O homem conhece-te a ti mesmo. Conhecer, transformar e depois amar. Né? Porque na medida que a gente consegue perceber que quem a gente é e que a gente está conseguindo se transformar para melhor, a gente acaba se auto-amando. Então, o processo de auto-amor, ele é precedido, melhor dizendo, primeiro pelo autoconhecimento e depois pela autotransformação. A chamada metanoia que João Batista e depois o próprio Cristo pregavam sempre. Metanoia, né? Que foi traduzido por arrependei-vos, mas é transformai-vos. Né? Primeiro a gente se conhece, depois se transforma e, por fim, a gente acaba gostando da gente mesmo. Sabe que esse Luiz Carlos é gente boa mesmo?
Esse Luiz Carlos tá tentando acertar o passo. Sabe que ele é bonitinho, né? A gente acaba gostando de si, porque a gente vê que está fazendo as coisas com amor, com dedicação, com entusiasmo, e está conseguindo, mesmo que calma, lentamente, podar, cortar as ervas daninhas que nós acumulamos ao longo de milênios, de várias reencarnações, né? Então, acreditar que o amor do outro, né? A chamada dependência emocional. Você fica dependente de alguém. Quando não. Já dissemos aqui que Buda dizia que todo sofrimento é proveniente de um apego. Então, esse apego emocional é óbvio que vai gerar um sofrimento, porque a gente fica 24 horas voltado para essa pessoa, o que ela está pensando da gente, se ela está sendo carinhosa com a gente, se ela muda de humor, a gente muda junto. Enfim, vira um imbróglio, né? Vira uma confusão danada. Depois de um tempo a gente já nem sabe, né? Quem é a gente, quem é a outra pessoa, né? Como diz uma música do Chico Buarque, me diz com que pernas eu devo sair, né? Depois de um tempo você nem sabe mais quais são as suas pernas, quais são as pernas do outro. Então, realmente, essa dependência emocional, psicológica, gera um sofrimento muito grande, ainda mais quando a pessoa perde a outra, né? Seja por abandono, seja pela desencarnação, é praticamente o fim da existência daquela pessoa. No medo de estabelecer limites, quase sempre está a crença na nossa infalibilidade. Essa eu não entendi no início, mas eu meditei bastante e depois eu entendi. Não é estabelecer limites para os outros, é estabelecer limites para si. Aquela pessoa que acha que pode tudo, né? E que vai além das forças, às vezes para ajudar a família, por exemplo, né? A pessoa deixa de fazer um monte de coisas para ela, porque ela tem que fazer pela família, ela tem que se dedicar integralmente aos outros. Então, com isso, ela deixa, às vezes, de descansar, de se divertir, de ter prazer, né? De ter alegrias. E aí, isso faz muito mal, né? Não só psicologicamente, como fisicamente, porque as nossas células, elas se alimentam de emoções. Se a gente só dá ansiedade, preocupação, dedicação exclusiva e etc., e não existe uma contrapartida mínima de prazer, então elas vão sofrer, elas vão se desarticular, gerando uma série de doenças, não é? Então todo excesso é ruim, não é que a gente não possa se dedicar à família, mas aqui está se falando do excesso, e todo excesso é prejudicial. Por isso que Jesus dizia que o reino dos céus está no meio, ou seja, no equilíbrio de todas as coisas, não é? Então essa coisa do limite é a pessoa achar que pode tudo, pode fazer tudo por todo mundo. E aí ela, na verdade, ela está acreditando que ela é infalível. É uma crença na infalibilidade. Olha que equívoco. Nós somos altamente, como dissemos, né, com relação ao erro, nós somos absolutamente falíveis. Podemos fracassar no último passo, né? Estava num estudo recente, estávamos falando de João Batista, que teve uma existência maravilhosa como profeta, né? Como precursor de Jesus, deu 99 passos. No último passo, ele começou a implicar com a vida conjugal e sexual do Herodes. Começou a se incomodar aquilo porque o Herodes tinha como amante a própria cunhada. E aí ele começou a falar publicamente disso, né? Condenar. Não tinha nada a ver com o Evangelho. Jesus nunca condenou nada nem ninguém, não é? Pelo contrário, levantava todas as pessoas, apontava o erro, mas não nessa atitude condenatória. Então o que acontece com João Batista? Ele perde a cabeça. No finalzinho, perdeu a cabeça falando besteira, perdeu a cabeça a nível material, porque
deu 99 passos, mas escorregou no 100. Então, quem é infalível? E segundo Jesus, né, descreveu João Batista, dos nascidos de mulher, João Batista era o maior. Tirando o próprio Cristo, dos encarnados, ele era o maior. E cometeu uma besteira no final. Por isso que a recomendação do Cristo da vigilância e oração o tempo inteiro com relação às nossas atitudes, né? Para a gente não cair, quando cair, levantar, né? Levantar e tentar retificar aquele erro. Oitavo, no medo da nossa fragilidade, abriga-se a crença de que temos que dar conta de tudo, que é parecida com a anterior, né? A gente tem que dar conta de tudo, que a gente é infalível, então a gente acredita, a gente tem medo dos nossos fracassos, das nossas fragilidades. Por quê? Porque a gente acredita que tem o poder de dar conta de tudo. É um grande equívoco. Tá? Então, estão vendo aí como o medo ele é um excelente sinalizador? Como ele é que nem aqueles sinalizadores que tem no mar, né? Para guiar os navios, etc. É um excelente sinalizador. Olha, você está acreditando nisso. E essa crença está equivocada. Você precisa transformar essa crença. Precisa melhorar essa crença. Olha como o medo tem uma função magistral. E muita gente tem medo do medo, né? Acha que o medo é uma coisa negativa. Não, ele está avisando. Ele está apontando uma direção e dizendo que a direção que você está tomando está absolutamente equivocada. O medo de perder pode trazer embutida a crença de que somos culpados pelas conquistas que fazemos. Tem gente que morre de medo de, por exemplo, ficar pobre na velhice. Né? Ah, não, eu tenho que acumular dinheiro, porque na velhice eu posso ficar desamparada, eu posso não ter mais a assistência dos filhos, dos netos, etc. Então eu tenho que acumular bastante dinheiro, porque aí eu vou ficar bem. Aí deixa de usar aquele dinheiro por prazer no momento presente, deixa de viajar, deixa de fazer uma série de coisas, e nem sabe se vai viver muito tempo, né? Nem sabe se vai entrar nessa condição de desamparo na velhice. Mas é o medo de perder. Né? Eu vou perder isso, vou perder aquilo outro, vou perder essa condição que eu tenho hoje, né? Essa qualidade de vida, então eu tenho que me precaver. Então esse medo de perder está embutida a crença de que nós somos culpados pelas nossas conquistas. Como se tudo aquilo que a gente conquistou, mesmo a nível material, financeiro, fosse, né, comparado, porque tem muita gente que morre de fome, né, no mundo, mas eu não tenho culpa disso, eu tenho responsabilidade, posso ajudar, mas não posso trazer para mim o fato de que o ganho que eu tenho, ele é honesto. Eu não passei por cima de ninguém. Né? Eu me lembro de um conhecido que uma vez ele foi comprar uma camisa no shopping, né? E uma camisa relativamente cara, né? Mas ele achou linda na vitrine e ele falou, vou comprar. Aí uma vozinha, né, falou para ele assim, mas tantas crianças passando fome no mundo. Aí foi muito engraçado que ele chama essa vozinha de sabotador interno. Né? Então ele sentou na praça de alimentação, pediu 2 cafés. Um para ele e para o sabotador. Né? E aí ele começou, num processo terapêutico, a dizer para o sabotador, olha só, eu tenho direito, eu trabalho, tudo que eu faço é honesto. E se eu estou com vontade de comprar essa camisa, eu vou comprar essa camisa e você não tem nada a ver com isso. Nem as crianças da África que passam fome. Olha só que exemplo magistral, né? De autoestima, de auto-amor. Né? Como é que a gente não vai ajudar as instituições, as pessoas que passam por necessidade? Não, pelo contrário, temos que ajudar. A caridade material ela é importantíssima. Mas não confundir, né? Achar que a gente não merece. Essa é a crença equivocada. Que nós não merecemos ser felizes. Como estive recentemente nessa semana mesmo, estive num atendimento mediúnico,
E o Espírito falou para mim assim, olha, você não pede pela sua saúde tanto quanto deveria. Lembra de Jesus no horto dizendo assim, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então aquilo foi um alerta para mim, porque eu vi que realmente eu não peço pela minha saúde como eu deveria. Então tem alguma crença embutida aí, que eu tenho que analisar. Será que eu acho que não mereço ser curado? Entendeu? Tem alguma crença equivocada na gênese dessa manifestação. E o Espírito me deu um puxão de orelha, falando, você tem que pedir. Claro que Jesus e Deus sabem do que você precisa, mas você precisa se comunicar com eles. Você precisa dizer quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, as suas ambições. Isso não é nada demais. Pedir saúde? Qual o problema de pedir saúde? Então sempre tem esse sabotadorzinho interno, essa crença equivocada atrapalhando a nossa vida. No medo de ser, por fim, tá? No medo de ser quem somos, quase sempre está a crença de que ser diferente é um mal. Então a gente tem medo de ser realmente quem a gente é. Por isso que a gente usa inúmeras máscaras todos os dias. Com o cônjuge você usa uma, com o filho você usa outra. Quando você entra no templo religioso você usa outra. Quando você entra no trabalho, quando você está lidando com um funcionário, quando você está lidando com um superior. Para cada situação a gente bota uma máscara. E deixa de ser a gente realmente quem a gente é. Então olha a energia, o dispêndio de energia que isso traz. Porque nós não estamos sendo quem nós somos. E é tão simples ser quem nós somos. Como diz o Evangelho, dizer sim, sim na hora certa, não, não na hora exata, de acordo com a circunstância. Olha, não gosto disso. Não me sinto bem com essa atividade. Não gosto de falar de política. Não gosto disso. Entendeu? Pronto. A pessoa não vai gostar. Problema dela. Porque nós somos únicos no universo. Nas milhões de galáxias conhecidas, né? E fora as desconhecidas, nós somos únicos. Únicos. Singulares. Então, se a pessoa gostou, ótimo. Se não gostou, também ótimo. O que a gente vai fazer? A gente não tem que camuflar ou de forma artificial demonstrarmos um ser que nós não somos. Nós somos isso. Gostou, gostou. Não gostou, gostasse. Claro que a gente não é com relação à agressividade, crueldade, irritação. Não é isso que eu estou falando. Estou falando das nossas posições, dos nossos pensamentos, dos limites que a gente tem que dar também para as pessoas, né? Para elas não saírem atropelando a gente, né? Detonando, criticando, censurando de forma absolutamente desarrazoada, irracional. Né? A gente tem que aprender a se defender. Como Jesus foi esbofeteado pelo soldado de Herodes, esbofeteado, que é uma coisa humilhante, né? Ele olha no olho do soldado e diz assim, por que você me bateu? Se algo te fiz ou falei, por favor me corrijas. Mas se eu não te disse, nem fiz nada de errado, por que me bateste? Olha só. Isso é autoestima, gente. Né? Isso é ser quem você é. É não ter medo da reação do outro. Aproveitar uma atitude pusilânime, covarde, para dar uma lição, para dar uma aula para aquele. Até hoje eu fico pensando, passados 2000 anos, o que se passou na cabeça desse soldado? Como é que ele, né, reagiu a essa advertência? Ele foi colocado para pensar no que ele tinha feito. É exatamente esse o objetivo da reencarnação. É fazer com que a gente olhe para dentro e diga assim, por que a gente está agindo dessa ou daquela outra maneira? Então é essa crença, né? Essa crença equivocada, o medo de ser quem nós somos. Temos que ser exatamente quem nós somos. Gostando do outro ou não,
mas, obviamente, tentando ser melhor a cada dia, né? Cada dia tentando se aprimorar e combater, como diz o Livro dos Espíritos, combater as más tendências, as tendências equivocadas, mas sendo quem somos. Não tentando ser Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, santo nenhum. Não somos santos nenhum. Somos seres falíveis, equivocados, com crenças bastante ainda complicadas, né? Mas que estamos tentando acertar, só isso. Se existe algum mérito na nossa jornada nesse momento evolutivo, é que nós estamos tentando melhorar. Só isso. Só isso. Não adianta tentar apresentar virtudes que ainda não existem, que estão como brotinhos tentando nascer. Absolutamente. Então, a irmã vai citar ainda aquele servo, né? Ela primeiro, no início do capítulo, ela cita aquela imagem, né, do barco. E agora, no final, ela cita a parábola dos talentos, né? Porque o primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2, e eles multiplicaram por 100%. O de 5 apresentou mais 5, o de 2 mais 2, e o que recebeu um talento enterrou por medo. Está lá escrito no Evangelho, né? Então ela vai dizer que esse servo tinha uma convicção limitadora. Ele preferiu enterrar o talento porque esta era a sua concepção de proteção e bom uso. Ele achava que enterrando estaria protegendo aquele talento. E se utilizou da lei do menor esforço da acomodação. É isso que a gente não pode fazer. Não deve. Poder, né? Como diz Paulo de Tarso, tudo podemos, mas nem tudo nos é lícito e nem tudo nos convém. A gente não deve cair na acomodação. Por exemplo, de não observar essas crenças dentro da gente e tentar modificá-las, né? Então foi o que ele fez. Então esse patrão é muito severo e ele me deu um talento. O talento era uma moeda de muito valor da época, né? Ele me deu um talento, então eu vou enterrar, porque aí vou restituir um só. Ele me deu um, né? Não vou perder. Então, para ele, essa era a visão, a crença de segurança. E que naturalmente se transformou na lei do menor esforço, porque ele não precisou fazer nada. Enquanto os outros batalharam para multiplicar os talentos, ele enterrou. Existe um simbolismo muito grande para a nossa reencarnação, para o que estamos fazendo aqui. Nós recebemos inúmeros talentos, né? A inteligência, a profissão, a família, e, enfim, várias outras, né? A própria espiritualidade. Então, a nossa obrigação é multiplicar, é fazer crescer. Você imagina a gente voltar para o plano espiritual e aí perguntar assim, o que você fez disso tudo? Eu não fiz nada. Não fiz nada. Fui na casa religiosa só para assistir palestra. Mas você não fez nada lá dentro por ninguém? Não fiz nada, não, só assisti a palestra. Tomava passe, água fluidificada. Se for evangélico, cantava hino. Se for católico, frequentava a missa, me confessava, tomava hóstia. Mas pelo próximo, o que você transformou, né, esse conhecimento em caridade ao próximo? Eu ia uma vez por semana, estava bom, achei que estava bom, né? E isso é enterrar o talento. Tá? Todos nós temos uma função social absolutamente fantástica. E quando a gente começa a agir no bem, o universo parece que envia uma enxurrada de recursos para que a gente possa continuar naquela tarefa. Então, isso é multiplicar os talentos. Tem todo esse simbolismo. Quando nós recebemos esses talentos todos, né? Por exemplo, somos médicos, enfermeiros, professores, seja lá que profissão que for, e a gente não usa isso, às vezes, por caridade, né? Para beneficiar as pessoas, ou quando temos conhecimento espiritual e não passamos também, nós estamos enterrando esse talento. E a irmã se termina dizendo assim, a crença lúcida e libertadora de quem segue Jesus
é ser hoje melhor do que ontem, dando passos lentos, gradativos e ininterruptos rumo ao homem novo aperfeiçoado. Então veja, no final do capítulo, ela dá essa prescrição, né? Dizendo que é isso. Quem segue Jesus não se transforma em santo de uma hora para outra. Não existe a que eu chamo de SPI. A SPI é Síndrome da Perfeição Imediata. Não existe. Existe aqui a aquisição lenta, gradativa, constante e ininterrupta das condições melhores, né? Se hoje eu sou um pouquinho melhor do que ontem, então eu já estou melhor, né? Já estou cumprindo com a minha programação reencarnatória. A cada dia tentar melhorar um pouquinho. Essa é a recomendação do Cristo, né? E quem segue Jesus, o seu Evangelho, tenta seguir apenas isso, sem nenhuma ilusão de grandeza, de megalomania ou de santificação. Então é essa a observação. Então é isso que a gente queria trazer, terminando, né, esse vídeo sobre o medo. Espero que tenha ajudado, que faça com que vocês reflitam e se interiorizem com relação aos próprios medos. Acho que todo mundo tem algum tipo de medo, né? Então observem o que esse medo está querendo dizer para a sua autotransformação, para a sua melhoria espiritual. Gostaria de dar um aviso também que no sábado, às 5 da tarde, estarei no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena. Quem quiser, bota na internet e vai ver o endereço direitinho. Estaremos lá falando sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E vamos encerrar com uma música do nosso querido autor Belchior, que fala só sobre medo, né? A música basicamente é falando sobre o medo. E tem o título, né, Pequeno Mapa do Tempo, que a gente vai botar o link, tá? Pequeno Mapa do Tempo. E o Belchior diz assim: eu tenho medo e medo está por fora. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta, indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corta e o fantasma escondido no porão. A letra é linda, é maravilhosa e fala de todos esses nossos medos diários, né? E que tem a ver tudinho com o nosso estudo desse vídeo e do anterior também. Então, muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho, pelo vosso acompanhamento de sempre, né? E vamos em frente com Jesus nos abençoando os esforços. Muita paz. Namastê para todos vocês. Muito obrigado.